Seu Alcides chegou em Londrina em 1934 e antes de ser motorista do Mr. Thomas e do Willie Davis, trabalhou em muitas outras coisas. Não é isso, seu Alcides? Exatamente. Eu antes, quando cheguei em Londrina, não tinha serviço, porque era um começo de cidade, né? Começo abrindo uma cidade dentro do mato. Então eu não tinha serviço, eu fui procurar serviço numa serraria, porque eu antes trabalhava em serraria lá no estado de São Paulo. Mas a única serraria que estavam começando a funcionar era do seu Alcindo e José Conde, Alcindo Pito e José Conde. E lá então tinha uma única vaga que tinha, era de foguista, para trabalhar no vapor. Coisa que não era a minha profissão direta lá no estado de São Paulo, mas eu também fazia. Aí eu enfrentei e peguei o serviço. Só que era difícil, porque nós morávamos aqui no centro, e para ir até lá era tudo mato, né? Então às 4h30 da manhã, eu saía com um lampiãozinho na mão, para ir até lá para acender fogo no vapor, para ter pressão para 6h30 soltar as máquinas. Isso foi há um certo tempo nessas condições. E fui aguentando, trabalhando. Depois disso, houve um encrenca lá, estragou lá uma máquina lá, né, que não podia serrar a madeira, uma francesa, e parou tudo. Né? Aí o seu José Conde disse que precisava ir em Cornélio buscar um mecânico para consertar aquela máquina. Aí eu falei para ele: se o senhor quiser, eu posso tentar arrumar. Ele disse: será que o senhor consegue? Eu falei: vale a pena experimentar. Eu sabia que eu ia conseguir. Aí ele disse: então vamos fazer. Aí eu peguei e comecei a desmontar a máquina e fui reparando os erros, os defeitos, ajustando, anivelando, tal, preparando tudo. Depois de pronta a máquina, afiei as folhas, fiz uns calços novos, depois montei a serra, apertei tudo, mandei para o... Isso depois de 2, 3 dias trabalhando ali com capricho, né, naturalmente. E nessas alturas, eu mandei fazer fogo no vapor lá para preparar a pressão para nós experimentar a máquina. E estava abarrotado de quadrados lá para fazer tábuas e não tinha jeito de serrar. Aí ele soltaram o vapor, eu soltei a máquina, coloquei o quadrado, aquilo cerrou, que era uma coisa linda. Quando varou aquela madeira do outro lado, parecia que as tábuas eram aparelhadas, né? E o homem ficou tão satisfeito, ele disse: o senhor não vai mais para o vapor, o senhor vai ficar na serraria agora. Bom, e antes mesmo de trabalhar nessa serraria, o senhor já era músico, né? Quando eu entrei na banda de música aqui por acaso, ali na esquina onde está hoje aquela construção, em frente ao Júlio Fugante, aquela construção grande ali tinha um circo de cavalinho, e então eu fui lá à noite, né, sapear lá um pouquinho, e a jardineira, aquele tempo era jardineira que se chamava, vinha de Jataizinho para cá, e tinha chovido e não tinha chegado, e um dos músicos era o bombardinista da banda, né? Aí eu me aproximei ali e falei: qual é o problema? Ele disse: está faltando o bombardinista, o Macedo, ele não chegou ainda. Eu falei: se o senhor quiser que eu entre com o instrumento, eu entro. Ele disse: mas o senhor toca? Eu falei: sopra um pouco, né? Eu tocava lá em Presidente Venceslau já. Aí eu entrei e quando sentei lá, eles me puseram uma partitura na frente lá, um dobrado, chamava-se Rompe Ferro. Eu sabia decor. Entrei e não saí mais da banda. Pois é, e quando o senhor chegou em Londrina, o senhor disse que haviam aqui 21 casas. 21 casas. A Londrina tinha 21 casas, contando aqueles ranchos de palmito que estava sendo habitado. Isso me lembro direitinho, porque eu saí pessoalmente contando as casas. E depois peguei minha bicicleta, fui até, hoje é Cambé, aquele tempo chamava-se Nova Danzig. Eu fui até Nova Danzig, e ali tinha uma casa construída e começando a segunda. A primeira era do Alberto Cocker e a segunda do Atanásio Belo. E dali para frente era um paredão de mata que nem picada não tinha. Bom, por isso aí o senhor pensou realmente em ir embora daqui, né? Estava tudo muito atrasado, que acho que a gente precisava voltar para lá e tal. Aí depois não me acostumei. Aí a minha mãe disse: então você compra umas calças aí para mim costurar para você não precisar mandar fazer lá. Eu comprei os tecidos e ela começou a costurar aquelas calças, e eu cheguei, ela estava costurando na máquina e as lágrimas dela caindo em cima do tecido. Eu falei: para, mãe, não costura mais não, para, eu vou tentar ficar aqui. Aí ela deixou de costurar e depois eu conheci a Josefina e por sinal eu esqueci de Presidente Venceslau. E aqui estou desde aquela época. Graças a Deus, estou muito bem, vivi, trabalhei bastante e ainda trabalho. Se Deus quiser, quero trabalhar ainda.
Que bom, né, seu Alcides? E como é que foi a entrada do senhor como motorista da Companhia de Terras? Bom, eu comecei a trabalhar, quando eu era músico, então, eu era músico, tocava na banda, então o Guilherme Rauch, ele tinha carro de praça e ele me pegou como motorista, porque aí eu saí da serraria, né? Quando eu fui trabalhar com o Guilherme Rauch. Deixei a serraria e fui trabalhar de táxi, né? E então eu trabalhando, levando compradores para o mato, né? Tinha muita gente naquele tempo comprando terra, e eu então dirigia para a Companhia de Terras. E o Dr. Willie Davis então me conheceu dirigindo, né? E me levei ele muitas vezes com compradores, com visitas, etc. E ele então, quando eles precisaram, passado um certo tempo que eu era motorista de táxi, e eles já me estavam conhecendo bem, gostavam do meu sistema de dirigir, então quando eles precisaram de um motorista lá para a diretoria, então mandaram me ajustar. Então eu entrei na Companhia de Terra nessa época para servir a diretoria, né? Seria o Mr. Thomas, de preferência, que era o diretor da companhia, e segundo, quando ele não estava, o Dr. Willie Davis, que era o diretor técnico da companhia. E na companhia, então, eu atendia todas as necessidades, e dentro desse período que eu trabalhei na companhia, eu estava orientando a abertura da fazenda do Mr. Thomas, que é a Fazenda Primavera. Pois é, nós temos aqui algumas fotos que mostram mais ou menos essa época. Uma foto do próprio Mr. Thomas, né, seu Alcides? Que é essa daqui. Aqui ele estava com que idade? Aqui ele já estaria com seus 70 e poucos anos, mas ele estava doente, né? Porque diz que apesar da seriedade, ele, o próprio Willie Davis, diz que eram assim bastante festeiros, né? Mas eles eram bastante festeiros, eles gostavam de festa. O Sr. Thomas, ele gostava ia lá para aquele redondo que tinha lá para dançar. Naquele tempo não tinha luz elétrica, não tinha nada, mas tinha os bailes gostosos, bailes muito sério, muito gostoso das pessoas participarem, né? Pois é, e o Mr. Thomas era casado com a dona Elizabeth Shirley Thomas, o nome dela. Nós temos a foto aqui. Dona Elizabeth. Ela foi muito boa esposa, muito caridosa. Quantas malas de roupas que eu levei para a Santa Casa. Nós tiramos leite lá na fazenda. Eu levava latões de 50 litros, 2 latões de 50 litros para a Santa Casa. E todo ano ela dava um fardo de roupas prontas, lençóis e coisas assim para a Santa Casa. Ela foi muito caridosa, Dona Beth. O senhor trabalhou durante muito tempo num carro movido a gasogênio, como a gente está vendo aqui, o senhor do lado do carro. Como é que foi essa época? Foi no tempo da guerra, né? No tempo da guerra não se podia, não tinha gasolina, tinha que andar com carvão, né? Então eu andei conduzindo o Mr. Thomas e a família, o Dr. Willie, durante todo esse tempo aí queimando carvão. Ia para São Paulo, ia para Curitiba, nessa Serra do Cadeado lá, era um sacrifício para subir aquela serra lá, inclusive era terra aquele tempo, né? Não tinha condições, então a gente tinha um tanquezinho de 2 litros de gasolina, como temos hoje no carro álcool. Quando chegava numa hora precisa dessa, então dava uma injeçãozinha de gasolina para acabar de subir aquele trecho lá. Quer dizer, não bastasse a poeira ou então o barro, ainda tinha que aguentar um carro movido a carvão. Carvão, e cada vez de reabastecer tinha que parar na beira de um riacho, né? Porque ali tinha que tirar a borra que se forma embaixo, no maçarico, forma uma borra assim daquele carvão que vai sendo queimado, então tinha que abrir embaixo a caldeira, tirar aquela borra, depois tampava e depois socava em cima com ferro para o carvão que estava sendo queimado descer até embaixo, para depois adicionar outro carvão em cima daquele. Então eu punha água na caldeira, tinha que estar perto do rio para pegar água, pôr na caldeira e ter aonde lavar as mãos depois, porque estava mexendo com carvão, né? Oi, nós temos aqui, senhor Alcides, algumas fotos que a gente gostaria que o senhor fosse detalhando cada uma delas para nós, pode ser? Certo, eu tenho algumas fotos aqui, inclusive esta foto, por exemplo, é da sede da fazenda do Mr. Thomas, né? É uma sede que pode ser conhecida, hoje é do Vezoso, né? Ela ainda existe, né? Existe, a fazenda existe e essa sede existe. Essa é uma foto um período que eu saí fazer uma caçada no mato lá, me arranchei no rancho de um amigo lá e fiquei com ele lá caçando uns 2 dias lá. Eu estou observando aqui, né, vários animais que vocês mataram. Quais os principais animais, né, que vocês matavam? Cateto, veado. Antes a gente evitava de matar porque é um animal muito grande e a gente tinha dificuldade de acomodar a carne, né? Então era veado, cateto, paca, cutia, pássaros, era macuco, nambu, jacu. Aqui na Santa Casa, onde está a Santa Casa hoje, eu cacei muito no lugar da Santa Casa. Quando eu cheguei em Londrina, eu caçava no lugar da Santa Casa.
Tinha um bando de jacu que eu atirava eles aqui na Santa Casa e eles voavam lá para baixo, perto da rua Chile lá. Quer dizer, se tivesse Ibama naquela época, vocês estavam perdidos. Eu estava na cadeia até hoje ainda. Essa aqui é a fotografia da chegada da locomotiva, né? Da estrada de ferro. Então é da ferroviária mesmo. Isso aqui parece que foi uma festa nesse dia. Foi uma festa fabulosa. Tinha foguetes de tudo quanto era lado e o Dr. Willie Davis estava de pé no estribo, do limpa-trilho da locomotiva. Esta aqui é uma outra da... É uma missa aí? Essa aqui é a primeira missa celebrada aonde está hoje a catedral. Essa missa, eu era músico, estou aqui, toquei, né? Foi celebrado embaixo de uma figueira no bosque. Essa figueira já adoeceu, caiu, apodreceu, está lá os restos dela ainda. Mas nessa primeira missa, onde está a catedral, que não tinha igreja ainda, eu fui músico e toquei lá. Essa fotografia é tirada lá do altar. Depois disso foi construída a igreja de madeira, que eu também ajudei a fincar os tocos para a igreja de madeira. Agora, esta outra aqui é da turma essa aqui é a casa do Dr. Willie Davis. Nossa. Está no estado, ali no centro. Essa aqui foi a instalação da Câmara, né? Aí está o Mr. Thomas, o Dr. Willie Davis. Essa foi a primeira Câmara formada então em Londrina? Formada em Londrina, né? Primeira Câmara formada em Londrina. Aí está o Dr. Willie Davis, o Mr. Thomas e o João Vanderlei. E aqui também tem o Dr. Willie Davis, né? Uhum. Aqui temos o hospitalzinho que foi construído pela Companhia de Terra, que hoje, esse hospitalzinho é nessa quadra onde está hoje o posto de saúde, ali em frente ao Júlio Fugante, né? Tinha o hospitalzinho embaixo e o campo de tênis deles mais em cima. Mudou mais ou menos, hein? A diferença. Essa aqui é a fotografia da igreja, né? Da igreja que o senhor ajudou a construir. Realmente é uma vida cheia de história, hein, seu Cid? Não tenha dúvida. A gente viveu e viu crescer muita coisa e, graças a Deus, estamos aqui com boa memória ainda, né? O senhor imaginava naquele tempo que Londrina pudesse ser o que é hoje? Não, de jeito nenhum. Se eu tivesse uma estimativa que Londrina ia ser o que é hoje, eu teria começado a fotografar daquele tempo e guardado. Eu teria um museu de fotografia. Mas a gente não sabia, né? Isso aí começou, isso aí não vai em frente, tá. Então, deixa eu ver. Uma das vezes que eu fui buscar, porque o Mr. Tom e Dona Beth só viajavam de carro daqui para Ourinhos. Lá ele pegava um vagão especial e iam para São Paulo, né? E uma das viagens que eu fui buscá-los em Ourinhos, na volta a balsa tinha dado uma chuvarada meio forte, a balsa tinha rodado, não tinha mais a balsa. E nós tínhamos que voltar para casa, e não tinha jeito de atravessar o Tibagi. Mas tinha já a ponte da estrada de ferro construída, apesar de não estar correndo trem nenhum, mas tinha a ponte já construída. Então nós fomos no hotel do seu João Manfrinato, ali em Jataizinho, que ele tinha um hotel. Isso já era mais ou menos 7 horas da noite, quando nós estávamos chegando. Aí ele nos emprestou e nos acompanhou com um lampião Petromax. Então ele foi com aquele lampião e nós atravessamos a ponte da estrada de ferro, eu, Mr. Thomas, Dona Beth e eu carregando o filho da Dona Beth, o Rio. Ele era ainda pequeno, então eu com o menino no colo e o Sr. Thomas de braço com a Dona Beth, e nós atravessamos a ponte da estrada de ferro no escuro, só com a luz daquele lampião. E aquela ponte não tem guarda, é só os trilhos e os dormentos e as pedras entre os dormentos. Olha, precisa ver a preocupação que eu tinha para não tropicar e não cair levando aquele menino junto comigo para dentro d'água, né? Seu Cid, saudade daquela época? Aquele tempo a gente tem saudade, que era uma tranquilidade, um sossego, não tinha assalto, não tinha estupro, não tinha nada. Todo mundo vivia com harmonia, foi uma coisa muito, muito gostosa, viu?